Então, dando continuidade às nossas operações com números racionais, isso eu quero justificar também por que a gente está falando de operações nos números racionais, mas no fim a gente só está usando frações. Lembrando que uma das definições de um número ser racional é justamente essa. Todo número racional ele pode ser escrito como uma fração de numerador e denominador inteiro, né? Sendo que o denominador é não nulo necessariamente. Então, se a gente quiser fazer operações com esse tipo de número, é equivalente a gente fazer as operações entre frações, né? Um número decimal a gente viu que é uma forma de número racional, só que, por que a gente não frisa tanto esse método? É que essas operações todas que a gente está vendo, elas são análogas àqueles métodos que a gente já utiliza ou utilizava com números inteiros quando ia determinar aquelas operações, com algumas pequenas adaptações. Por exemplo, para somar ou subtrair dois números decimais, basta que a gente faça muito semelhante mesmo ao usual com números inteiros e escreva ali as vírgulas embaixo de vírgulas. Então a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Vamos falar só das operações com frações aqui mesmo, por questão de tempo. Daí, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, tendo visto a subtração e a soma, né, de frações, a gente vai falar um pouco sobre a multiplicação e a divisão, tendo como um primeiro exemplo a multiplicação. Se nós estivermos diante dessa situação, 3/8 vezes 5 sobre 4, essa é a operação mais simples de ser realizada entre frações, porque a regra é muito simples. Basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, a fração resultante ali vai ser 3 vezes 5. Esse vai ser o numerador. Denominador, 8 vezes 4. Então, a gente vai ter 15 sobre 8 vezes 4 dá 32. Essa já é a forma simplificada dessa fração. Você pode checar aí que esses dois são primos entre si, ou que o MDC entre eles é 1. Dá para ver através da decomposição, que eles não têm nenhum fator primo, tá? Se você decompor o 15 é 3 vezes 5, a decomposição do 15 é 3 vezes 5, e o 32 ele é 2 na quinta, então eles não têm nenhum fator primo em comum, tá? Por isso o MDC entre eles vai ser 1. Então, a multiplicação com frações ela é muito mais simples do que multiplicar dois números decimais, por exemplo. Então, você não vai ter nenhum problema em fazer isso aqui, tá? É muito mais rápido, mais direto. A divisão também não é diferente, só tem uma pequena regra aí, tá? Vamos ver qual seria. Através desse segundo exemplo, vamos fazer a divisão da fração 3 sétimos dividido por 2 quintos. Como realizar essa divisão? Dividir, em suma, dividir é multiplicar pelo inverso. Isso a gente já conversou e comentou bastante ali no material. Inclusive tem um exemplo lá mostrando para você como fazer essas divisões, por que de fato é isso que acontece. E essa é uma regra que a gente vai utilizar aqui para fazer a divisão com frações. Então, dividir duas frações é multiplicar pelo inverso. Como? Você conserva a primeira fração aqui, 3 sétimos, e aí multiplica pela segunda invertida. A segunda fração aqui, nesse caso é 2 quintos, né? Então vai ficar, o inverso dela é 5 sobre 2, tá? Então realizando essa multiplicação aqui, a gente vai ter 3 vezes 5, que vai dar 15. Agora é multiplicação de fração como anteriormente, tá? 7 vezes 2 vai dar 14. E novamente, essa fração aqui já está na forma simplificada, né? Então a gente não precisa fazer mais nada. Então, lembrando, método de multiplicar duas frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Muita atenção para não confundir com a soma, tá? A soma a gente já não pode fazer isso aqui. Somar esses dois aqui não pode fazer, tá? Quando os denominadores são iguais, a gente só repete. Quando é diferente, a gente tem que aplicar um dos dois métodos que a gente viu no início da aula, tá? E a divisão conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Ainda não convenceu que esse método de fato dá certo?
Se você observar, vamos apagar aqui esse exemplo da multiplicação, vou fazer como um terceiro exemplo, uma verificação dessa regra. Observe comigo aqui, através do exemplo 3, o que seria multiplicar ou o que seria fazer uma divisão como usual. Se a gente tiver o número 8 para dividir por 2, 8 dividido por 2, ou melhor, para fazer uma divisão mais rápida, 4 dividido por 2, que a gente já sabe que vai dar 2, né? 4 dividido por 2, pelo que eu estou dizendo para vocês, dividir é multiplicar pelo inverso. De fato, como a gente quer dividir 4 por 2, a gente vai escrever isso aí como sendo uma multiplicação. Essa divisão vai virar uma multiplicação. Para isso, a gente vai multiplicar pelo inverso. Repare que faz sentido o que eu estou escrevendo, né? Porque isso aqui é uma multiplicação de fração, né? 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. 1 vezes 2 dá 2. 4 vezes 1 é 1. E eu estou dizendo para vocês, multiplicar é dividir pelo inverso. O inverso de 1 sobre 2 é 2. Então, verifica a regra que está embaixo. Ah, mas ainda não convenci que dá certo. De fato, a gente pode aplicar então a definição de multiplicação, ó, e lembrar que isso aqui é um produto de, ou uma multiplicação pode ser escrita como uma soma de parcelas iguais, né? Então isso de fato é meio, mais meio, mais meio, mais meio. Se você somar meio, mais meio, mais meio, mais meio 4 vezes, você vai obter 2, que é a mesma coisa que 4 sobre 2. Então esse aí é um exemplo para verificar que essa regra de divisão de frações, onde você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, é verdadeira.